Está começando mais um Carimbando Experiências. No programa de hoje vamos falar sobre alternativas baratas para realizar o sonho do intercâmbio. Afinal, ele se tornou uma das experiências mais importantes para o currículo dos estudantes. E sobre esse tema, a gente recebe no programa a coordenadora da agência de intercâmbio EGALI, Aline Almeida. Tudo bem, Aline? Tudo bem, e você? Que bom que você veio aqui no nosso programa. Então, Aline, você que é uma profissional no tema intercâmbio, e você também já fez intercâmbio, eu queria saber quais são as alternativas mais viáveis para uma pessoa que, assim, não tem muito dinheiro para poder escolher o intercâmbio. Os países mais viáveis também. Legal. Na verdade, assim, o intercâmbio ele não é mais uma viagem para público A ou só para quem é rico, né? A gente tem, além de destinos econômicos, hoje o intercâmbio também, as condições de pagamento são bem facilitadas, né? Então, a gente tem formas de pagamento no boleto em 10 vezes e tem quem faça o intercâmbio em até 24 vezes, né? Então, se organizando, dá realmente para a pessoa conseguir fazer esse intercâmbio, né? Isso é bom deixar bem claro, porque pensam que intercâmbio não vou conseguir fazer, eu tenho que ser rico, gasta muito. Mas se planejar, consegue. O segredo é se planejar, né? Hoje a gente recebe no escritório quem está organizando a viagem para ir no final de 2018, né? Então a pessoa tem... é sempre um ano antes. Exatamente. Normalmente a gente indica isso, pelo menos de 6 meses a um ano antes, né? E tem gente que faz esse planejamento com 1 ano e meio de antecedência, que daí dá tempo da pessoa pagar o intercâmbio, pagar a passagem aérea e quando ela for viajar, ela já não tem mais nada para pagar na volta ou arcar com custos durante a viagem, né? Então, a primeira dica é sempre se organizar com antecedência, né? E aí optar por esses tipos de parcelamento que facilitam bastante a vida do intercambista. E quanto aos países, quais são os mais acessíveis? De 2 a 4 semanas, um destino muito procurado hoje, que a gente tem recebido uma demanda grande, seria Malta. Né? Malta, legal. Que é uma ilha que fica ali no sul da Itália, né? Apesar de ficar no sul da Itália, tem o inglês como língua oficial, então tem uns custos assim muito bons, realmente. A gente tem pacote de intercâmbio a partir de R$4.000 para Malta durante o período de um mês. Aí não conta a passagem, né? Sem a passagem. Seria, nesse valor ficaria o curso durante o período de um mês, acomodação e o seguro viagem também, né? Se a gente coloca na ponta do lápis, assim, normalmente fica, os custos, né, iniciais são basicamente como uma viagem para o Nordeste, dependendo do lugar que você for, por quanto tempo você vai ficar, né? Então, se você for ficar 15 dias no Nordeste, basicamente você vai gastar o mesmo que um mês de intercâmbio. Austrália, a gente tem boas opções e Irlanda também, né? A Irlanda hoje em dia também é bem procurada por brasileiros, por facilitar, além de ser um custo mais econômico, é um país que não tem tanta burocracia. Então, são os dois destinos... Como os Estados Unidos, que agora está bem difícil de conseguir o visto, Exatamente. Por conta do visto, acaba barrando algumas pessoas, né? A Irlanda não tem esse problema, a gente consegue fazer o embarque aí de qualquer pessoa. E na questão de visto, de poder trabalhar, é permitido? É sim permitido. Hoje a gente tem 4 países que têm essa permissão, né? Que é a Austrália e a Nova Zelândia, a Irlanda e também o Canadá. Né? O Canadá é o único que é o mais rigoroso, ele tem algumas comprovações, inclusive de inglês a se fazer para você poder trabalhar, né? Já a Austrália, a Irlanda e a Nova Zelândia é bem simples, assim, a maior dúvida das pessoas primeiro, eu não tenho inglês, eu posso fazer um intercâmbio? Pode, né? Então, você pode mesmo sem o inglês e esses 3 países, eles permitem que você possa trabalhar. O visto vai ser o visto de estudante, né? Então, durante o período do seu intercâmbio, enquanto você estuda, você pode trabalhar meio período, né? Então, estuda, por exemplo, 3, 4 horas por dia e você vai poder trabalhar também 3, 4 horas por dia. Assim, no exterior, conforme você começa a trabalhar, mesmo nesses serviços e trabalhando meio período, você consegue se manter tranquilamente. Então, as pessoas às vezes ficam preocupadas, né? Mas eu vou passar 6 meses fora e o dinheiro para eu me manter lá. Não precisa se preocupar. É levar o dinheiro para o primeiro mês, né? Para se estabilizar. Exatamente. E aí você consegue um emprego. E é fácil de arranjar um emprego? Olha, não é fácil, no sentido de que exige muito da pessoa, né? Tem um pouquinho de inglês também. O ideal é que tenha já um inglês, mas na verdade, assim, é mais a questão da pessoa correr atrás, porque emprego tem, né? E tem gente que chega lá, fica com vergonha de pedir, ou só fica em casa mandando pela internet, e no exterior é um pouquinho diferente na hora de conseguir o emprego. Você efetivamente tem que imprimir seu currículo, bater ali na porta e pedir a vaga, né? Então, quem tem essa coragem de ir, quem vai atrás, realmente consegue, né? Então,
O passo inicial é realmente correr atrás da vaga. Correndo atrás, consegue. Você acha, assim, em questão de custo-benefício, que é melhor ir por agência ou por conta própria? Olha, não faz diferença, na verdade, tá? Como é que funciona? As escolas, elas têm valores tabelados. Então, se você for direto para uma escola no exterior ou procurar uma agência, o valor ele vai ser o mesmo, não muda. A agência, ela facilita a vida no sentido de que ela oferece os demais serviços que você vai ela precisar. faz tudo por você também, exatamente, né? Então, você não precisa fechar o curso num lugar, fechar a passagem em outra, fazer o visto em outro lugar. A agência, ela vem justamente para unificar todos os serviços que você vai precisar. Obviamente que a agência oferece outros serviços complementares e por isso, se você fechar com a agência, você vai ter a ideia de que está ficando mais caro, mas porque já está tudo incluso, né? E se você botar na ponta do lápis todos os serviços que você fechou individualmente, vai dar elas por elas, no fim das contas. Em questão de hospedagem agora, qual que é a hospedagem mais barata para você ficar? Porque normalmente quem vai viajar pensa em hotel, só que hotel não é uma opção muito viável, né? Então, assim, quais são as opções? Hostel? Certo, assim. Tem também casa de família? Exatamente. O intercâmbio, a gente tem 3 opções. A gente tem a casa de família, que é o mais conhecido, né? Então, você aluga um quarto numa casa de família. A gente tem a opção de residência estudantil, então algumas escolas, as escolas têm apartamentos que elas alugam para os estudantes. E a terceira opção que é o hostel, né? Então o hostel já se popularizou bastante no Brasil também, aqui as pessoas já utilizam o hostel como uma forma de hospedagem e ele funciona muito bem no intercâmbio. Obviamente que não para um período longo, né? Assim, não tem como ficar 6 meses morando num hostel. É sempre uma acomodação inicial para você chegar, se estabilizar na cidade e alugar o seu próprio apartamento, dividir apartamento com outros estudantes, que pensamento a longo prazo é sempre o mais econômico, dividir apartamento com outros estudantes. Mas inicialmente... Mais econômico que hostel? Sim, não mais econômico que o hostel, mas é que assim, o hostel ele não é uma acomodação confortável para você ficar. Tá muito você, tempo, exato, é mais curta duração, você trocaria de colega de quarto a cada 2, 3 semanas. Então, o ideal é que o aluno fique no hostel inicialmente e depois mude, então, para um apartamento próprio, que aí ele acaba tendo os gastos de um morador local, né? E não mais um hotel, por exemplo. Ah, legal. E lá com transporte, como que é, assim? É caro, é barato? Vai depender muito de cada destino, né? A gente tem, por exemplo, Dublin, que tem um sistema de aluguel fantástico. Você paga um valor por ano, né? E você tem direito a usar, como a gente tem hoje em dia algumas bicicletas aqui em São Paulo também, que você, né, consegue utilizar. Dublin tem esse sistema de bicicletas que você paga uma taxa mínima e consegue fazer tudo de bicicleta, né? Outras cidades também têm esse sistema de bicicleta, ou dependendo da cidade, você faz tudo caminhando. Já as grandes metrópoles, você tem gastos altos com transporte como Londres, por exemplo, que você tem que fazer tudo de metrô, né? O metrô de Londres, ele é gigantesco e cada zona que você vai, o valor vai aumentando, né? Quanto mais longe do centro, esse valor vai sendo maior, né? Então vai depender muito de onde a pessoa fica e tudo mais. Mas os gastos com transporte é bem relativo com relação à cidade, assim, né? Sim. E assim, para você comprar passagem, tem um dia melhor para você comprar? Ou porque um pessoal recomenda para comprar assim alguns meses antes? Tem isso? Como que é? Algumas pessoas dizem que de madrugada é mais barato, que comprar no fim de semana é mais barato. Para nós isso não funciona muito, assim. O que é o ideal sempre é você se programar para comprar com antecedência, né? Assim como o intercâmbio a gente orienta um mês de antecedência, as passagens a gente já começa a cobrar dos nossos alunos para que eles comprem, né? Isso com o nosso auxílio, obviamente, com 6 meses de antecedência para conseguir boas tarifas, né? E aí uma dica legal também, que quem vai fazer o intercâmbio tem direito à tarifa de estudante. Existe essa tarifa de estudante que só a agência de intercâmbio pode vender, né? Agências de turismo não podem, que ela é uma tarifa normalmente que tem benefícios maiores e normalmente um custo mais interessante, né? De tarifa, assim. Não é metade do preço, como alguns lugares, né? Que estudante tem desconto, mas já é uma tarifa mais interessante por ser de estudante, né? Então vale a pena e se programar com antecedência, assim, não tem muito segredo. Sim. E você já passou por alguma situação lá fora que você pensou e falou assim, meu Deus, tem que começar a economizar? Sempre. Um aperto, você fala... A vida de intercambista é quando a gente desliga a chavinha do luxo, assim. Então, você está morando em outro país, né? E tudo é muito controlado, assim. Você tem uma relação com o dinheiro muito diferente, né? A maioria das pessoas que fazem o intercâmbio hoje
está nessa faixa etária dos 18 aos 22, 23 anos, é o nosso maior volume, apesar de que a gente tem pessoas hoje com 50, 60, 70 anos embarcando também sem problema nenhum. Mas normalmente é um perfil mais jovem que em casa eram os pais que lidavam com todas as despesas, enfim. Então, quando a pessoa vai fazer o intercâmbio, você tem que lidar com todo o seu dinheiro, administrar tudo. Pagar aluguel, pagar as contas, fazer compra no mercado. Então, você vai aprendendo ali a dar valor ao dinheiro em si, né? E lembrando também sempre da conversão, que a gente, querendo ou não, fica pensando na conversão também. Ah, então tá bom. Então o Carimbando Experiências está conversando com a Aline Almeida e voltamos já para o próximo bloco. Estamos de volta com o programa Carimbando Experiências, falando hoje sobre como viajar e estudar com recursos que cabem no seu bolso. Mas o intercâmbio também pode ser feito com bolsas de estudo e, neste caso, os custos são bem reduzidos. A disputa costuma ser acirrada, já que envolve um processo seletivo. Aqui no estúdio vamos continuar conversando com a Aline Almeida, que é Relações Públicas e coordenadora de uma agência de intercâmbio, e também com o jornalista radialista Samuel Kobayashi, que foi para o Japão através de uma bolsa de estudos disponibilizada pelo governo japonês. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Aline? Tudo bem. Samuel, me conta um pouco, como que foi conseguir essa bolsa de estudos? Na verdade, assim, foi a visita de um ex-primeiro-ministro, né, na posse de um presidente da República aqui no Brasil, e eles vieram, fizeram uma cobertura, só que ele veio com uma equipe de lá. E aí eles precisavam de umas imagens referentes à eleição do presidente e tal, da qual eles não tinham acesso. E perguntaram se eu tinha disponibilidade de conseguir, porque o primeiro-ministro e eu temos, assim, o ex-primeiro-ministro fazíamos parte da mesma província no Japão, da mesma origem. E numa visita oficial, tivemos um jantar. Você chegou a morar no Japão? Então, mas isso foi antes de ir para o Japão. Ah, tá. Antes, foi no começo. Quando você estava aqui, tá. E aí, então, eu posso tentar disponibilizar esse material da eleição presidencial. Consegui o material e aí esse primeiro-ministro perguntou, você quer estudar no Japão? O que você faz? Eu falei, mas como assim? Olha, você pode prestar uma bolsa pelo Ministério das Relações Exteriores e a Secretaria de Assuntos Internacionais, que a gente te coloca para você fazer a tua bolsa. Só que o seguinte, tem que atingir notas máximas. As notas máximas em proficiência no idioma e você fazer uma explanação do que você quer fazer tudo no idioma japonês. Claro que o idioma japonês não é uma coisa comum até entre nós da colônia. E então eu tive que potencializar o meu conhecimento e eu prestei o concurso e passei em primeiro lugar. Caramba! Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei pouco tempo, eu fiquei 9 meses, eu diria que foi como se fosse uma nova gestação, porque chegando lá, a gente volta às origens e começa a perceber de onde você veio, quais as origens que você tem. Então, você começa a fazer sentido que é tudo muito mais mais cultural do que técnico. Mas você nunca tinha morado lá? Não. Ah, foi a primeira vez. Exato. Entendi. E aí tudo que eu aprendi no Brasil, digamos que eu tive que dar um C2.format na cabeça para começar do zero. É um novo mundo, né? Tudo é diferente. Tudo. Você que Não consigo nem imaginar. Você que teve experiência na Austrália, você sabe que a questão é mais cultural do que você aprender algo técnico ou idioma. E assim, falando em custo-benefício, é mais caro do que viver aqui? Você recebia alguma coisa com essa bolsa, algum dinheiro? Ah, sim. Então, a bolsa em si, o objetivo é a transferência de conhecimento tecnológico para que você volte ao seu país de origem e traga esse conhecimento e consiga difundir esse conhecimento. Ou seja, eles exigem que você seja um multiplicador desse conhecimento na tua terra de origem. E aí, custo zero, porque eles te pagam a passagem aérea, te arrumam um lugar, homestay, ou até alojamento ou hotel. Transporte, eles dão todas as condições e você então ainda recebe uma remuneração mensal de aproximadamente $1.500.
a responsabilidade que a gente assume nesse comprometimento é muito grande, porque é uma cobrança não só técnica, mas social. Sim. Você tem que fazer um processo de imersão e quebra de muitos paradigmas. E Aline, você conhece alguma coisa sobre isso de bolsa? Já ouviu falar? Tem alguma coisa assim na sua agência também? As agências normalmente elas não trabalham com bolsa, né, de estudos. Normalmente é um processo que o próprio interessado tem que correr atrás, né, de fazer as provas, fazer todo o processo seletivo. O que as agências conseguem auxiliar é no sentido dos demais serviços que vão ser necessários, né? Porque nem toda bolsa ela oferece todos os serviços, né? Existem vários tipos de bolsas disponíveis. Tem aquela bolsa como a que ele conseguiu que paga tudo, inclusive o aluno ganha um auxílio, né, durante todo o intercâmbio, como existem bolsas que você ganha o curso, e aí você tem que arcar com a passagem, seguro, visto, né, dependendo do país você precisa tirar o visto, e aí a agência pode auxiliar nesse sentido, né, aí muita gente procura a agência para conseguir o visto, o seguro viagem, saber das vacinas que precisam tomar, porque cada país tem ali alguma exigência, né, dependendo do país que você vá. A Austrália, por exemplo, precisa da febre amarela, se não tiver não embarca. Sim. Então é sempre interessante procurar uma agência para receber essas informações. A agência pode sim auxiliar passagem com tarifa de estudante, como a gente comentou no bloco anterior também, que são tarifas mais econômicas, a gente consegue sim auxiliar nesse sentido. Ah, legal. E você conhece mais alguma bolsa que é oferecida pelo governo japonês? Existem várias bolsas, porque existem assim, agências japonesas governamentais que promovem essas bolsas. Então, assim, tem a área tecnológica, tem na área de saúde, tem na área educacional. Então, depende para qual você quer se dirigir. Geralmente, esse tipo de bolsa, você acessando o site do consulado japonês, você consegue obter essas informações. Tá? Então, assim, não é, no caso da bolsa que eu prestei, é mais para as pessoas de origem japonesa. Mas, por exemplo, você tem cursos de mestrado, doutorado e algumas especializações, você sendo de outras origens, mas passando pelo exame de proficiência, você consegue tranquilamente. Assim, é muito diferente a qualidade de vida? Então, cultura. já começa aqui o seguinte, se você fazer um furo perpendicular em São Paulo, você já sai quase do outro lado, como fazem nos desenhos, né? Antigamente se fazia muito isso. Sim. Então, assim, já é totalmente inverso, porque, assim, questões de idioma, hábitos, já falei da questão da comunicação, vocabulário que você usa é totalmente diferente. E, assim, a questão que pega, assim, a qualidade de vida é muito melhor. Só que por trás dessa qualidade de vida acompanha questões culturais, como a disciplina. Então, vamos supor, né, é muito curioso, você não vê um gari no Japão, porque ninguém joga papel na rua. Nossa. Aqui no Brasil dizem, não, você tem que justificar o contrato, o emprego do gari, mas ninguém quer justificar o emprego como é que fala? Do coveiro, né? É verdade. Entende? Então, assim, e eu acho que são pequenos detalhes, assim como... Mas que fazem toda a diferença. Sim, também. como já é de conhecimento de todos, que, por exemplo, numa escola não tem faxineiro, o próprio aluno limpa a própria escola. Caramba! Nossa. Eles são muito regrados ali, tudo é muito... Assim, todo mundo sabe o seu papel, né? Não tem ninguém que fica lembrando o outro. Você sentiu essa diferença no seu intercâmbio? Na Austrália também, assim, menos, né? Acho que os japoneses e os alemães têm essa característica de ser tudo muito regrado, muito certinho, e ninguém precisa ficar te lembrando do que você tem que fazer. Exato. Inclusive, se você faz algo errado, eles mesmos, assim, chamam a atenção entre eles, né? Então, o programa acaba aqui. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Samuel, por ter vindo. Obrigado a você. E o programa Carimbando Experiências fica por aqui. Até a próxima edição.